Letícia, quais são as principais modificações na alimentação para uma gestante e na amamentação saudável? Então, assim, nas duas situações, é importante que seja uma alimentação saudável. Na gestação, há essa história de que as gestantes pensam que tem que comer mais e acabam se permitindo comer mais e engordam, principalmente no começo da gestação, não tem nenhuma alteração nem em relação à quantidade. Então, todo o peso que a gestante ganhar nos primeiros 3 meses, esse peso fica com ela depois e é normalmente aquele que elas têm dificuldade de perder após a gestação, tá? Então, tem que ser basicamente uma alimentação saudável. Com relação à quantidade de comida, isso vai ter uma alteração, porque ela tem uma necessidade aumentada, mas em cerca de 300 calorias somente a partir do 2º trimestre. E isso, na prática, é muito pouco. 300 calorias é equivalente mais ou menos a um copo de suco ou 2 bifes. Então, no dia a dia, não há muito o que se modificar. Mas com relação aos micronutrientes, que seriam as vitaminas e minerais, há uma necessidade aumentada. Então, por isso é importante manter uma alimentação saudável para conseguir alcançar essa necessidade aumentada das vitaminas e minerais sem aumentar as calorias, certo? Então, os nutrientes que são principalmente os que têm um requerimento maior nessa fase seria o ácido fólico e a vitamina B12, inclusive o ácido fólico é normalmente suplementado, tá? Porque esses 2 nutrientes são importantes na formação do tubo neural do bebê e na prevenção de fenda palatina. Então é importante consumir alimentos integrais, legumes e carnes que são fontes desses nutrientes que estão aumentados. Também há um aumento na necessidade de ferro nas 2 fases para prevenir anemias, tanto na mãe quanto no bebê. Então, novamente, a importância do consumo de carnes, também leguminosas. O consumo de cálcio também tem um aumento nas duas fases, tá? Porque o cálcio participa na formação da matriz óssea do nenê. Então, os alimentos fontes de cálcio seriam leite, derivados e vegetais verdes escuros, que seriam os alimentos que precisam ser consumidos. E precisa associado aos alimentos fonte de cálcio também os alimentos fontes de vitamina D, de ferro, né, que eu estava falando da anemia. Então, associado aos alimentos fontes de ferro, é importante associar alimentos fontes de vitamina C, que seriam as frutas cítricas, para otimizar a absorção de ferro. E o cálcio também, que tem uma necessidade aumentada, precisa ser associado às fontes de vitamina D para otimizar essa absorção, tá? Inclusive, a deficiência de vitamina D em gestantes e lactantes está sido associado ao aumento de alergias alimentares em bebês. E tem alguns alimentos que devem ser evitados durante a gestação e a amamentação? Então é importante evitar excesso de gorduras, principalmente gorduras saturadas, preferir as gorduras boas, evitar excesso de açúcares, de carboidratos simples. É importante evitar excesso de açúcar, mas não é necessário trocar açúcar por adoçante, tá? O adoçante só vai ser usado no caso de gestante diabética, onde precisa realmente ter um controle da glicemia. E quando isso acontecer, tem que tomar cuidado com o tipo de adoçante que vai ser usado. Então, precisa usar um adoçante que pode ser excretado pelo organismo, que seria um adoçante à base de estévia, de sucralose e de xilitol. O restante dos adoçantes todos precisam ser evitados, tá? Evitar também consumo excessivo de sódio por conta da retenção de líquidos. E tomar cuidado com o uso de chás, principalmente na gestação, porque tem alguns chás que podem ser abortivos ou causar sangramentos, mas não são todos, tá? Então, por exemplo, o consumo de chá de erva doce ou cidreira, eles são liberados. É importante também aumentar o consumo hídrico, né, que eu esqueci de falar antes. O consumo na gestação de água precisa de ser de 2 a 3 litros e para quem está amamentando até 4 litros. E tomar cuidado com os alimentos crus na gestação, porque eles podem ser uma fonte de contaminação de algum micro-organismo, tá? Então, assim, tomar cuidado com carnes cruas, peixes crus e as frutas, verduras precisam ser higienizadas corretamente. E há alguma diferença na orientação, na alimentação de uma gestante adolescente? A gestante adolescente vai ter as necessidades ainda mais aumentadas, porque ela ainda está se formando, além de ter que formar um nenê. Então, a diferença é basicamente na quantidade. Certo. E quanto ao ganho de peso durante uma gestação, há um limite máximo, há uma orientação sobre isso?
O ganho de peso, a gente tem um padrão a ser seguido para avaliar, né, quanto que a gestante vai ganhar, uma referência do IOM, mas ele basicamente leva em consideração o peso que a mulher tinha antes de ser gestante. Então, normalmente, em mulheres que têm o peso dentro da normalidade, quando engravidam, elas precisam ganhar entre 11 e 16 quilos.